faz sentido. Sentiu o seu pé a batucar repetidamente. Não era algo bonito. Não estava solidariamente a batucar no chão enquanto ouvia música. A única coisa que ouvia eram as luzes fluorescentes acima da sua cabeça. Umas vozes para além daquela porta. E silêncio. Este último não era muito verdadeiro, porque quando o ouvia, também ouvia o seu coração bater uma vez atrás da outra. Estava rápido, mas latente. Tinha noção disso. Mesmo na confusão geral que a sua cabeça estava, sabia que tudo tinha estado muito mais descontrolado do que agora. Tinha a sensação de que poderia ficar no futuro também. Depois do que os seus olhos tinham visto, tudo era possível. Sentia calor. Não o suficiente para tirar o seu casaco, mas sentia. Sabia que o seu cabelo estava oleoso, a sua cara também. Os seus olhos manchados pela maquiagem que a faziam agora parecer-se com um panda. Lá no fundo da sua cabeça sentia tudo isto e um senso de normalidade fazia ter vontade de fazer algo para o remediar. Apanhar o cabelo, pelo menos. Mas parecia que estava bloqueada. Não sabia como se mexer. Se pensasse que estava a respirar, deixaria de saber como fazê-lo também. Sentia um peso absurdo nas suas costas. Ainda que os cotovelos estivessem apoiados na mesa, sentia que não aguentaria o peso por muito mais tempo. Em algum momento cairia tudo sobre ela e ficaria no chão, imóvel para sempre. A única coisa que balanceava isto era a pressão do peito. Aquela que parecia impedir por completo que o ar entrasse e saísse normalmente, que o seu coração batesse em ritmos normais. Era dolorido, muito mesmo. De tal maneira que houve momentos ali que parecia que estava a ter um ataque cardíaco, onde o sangue não saía dali. A sua cabeça estava vazia e cheia de pensamentos que vinham e saíam mais rápido do que inspirava e expirava. Ainda que sentada, sentia como se fosse desabar. Apoiou os cotovelos na mesa e segurou na sua cabeça com as mãos, tentando não desmaiar. A vontade de chorar voltou a aparecer aqui, neste exato momento. Tinha sido incontrolável antes. Era difícil de se ter algum tipo de controle quando estamos a caminho de uma esquadra de polícia para dar esclarecimentos de algo que não se entende. Aí não deu para parar. E não queria. Por que razão tentaria sequer? Tinha o direito a sentir desespero enquanto remexia os seus pensamentos de um lado para o outro. Não importava o que achariam, só precisava de largar tudo o que tinha guardado lá dentro. O problema é que nada passou, Olívio. Se algo aconteceu, foi o piorar da situação. Ficando numa sala trancada, pequena, sozinha, apenas acompanhada do seu próprio desespero, ergueu a sua cabeça e olhou em profundidade. A porta à sua frente tinha um vidro, conseguia ver o corredor todo. Algumas pessoas passavam de um lado para o outro, mas ninguém se aproximava. Preferia assim, achava ela. O pensamento de que alguém apareceria ali em algum momento deixava-a mais confusa, porque o que vinha logo de seguida à sua cabeça eram as perguntas que iriam fazer. O que é que aconteceu? Não sei. Porquê é que aquilo aconteceu? Não sei. Porquê é que estás a chorar? Não sei. Onde é que está Midas Burns? Oh, como essa pergunta pesava. A resposta seria igual, mas diferente das outras perguntas, porque ela também queria saber a resposta. Não importava muito o quanto tentava pensar em algo diferente, sempre voltava a isto. Tinha esperança de que alguém ali pudesse esclarecer. Só assim é que aguentaria estar ali. Tinha noção clara disso. Não aguentava mais ficar ali sentada, não suportava mais estar fechada numa sala tão pequena.
As paredes pareciam mover-se em direção a ela e o ar parecia fugir e ainda não se tinha conseguido mexer. Queria abrir aquela porta, sim. Era isso que ela queria. Sentir o ar entrar ali de alguma maneira, ficar mais fresca, conseguir respirar. E eu vou desmaiar, meu Deus, eu vou desmaiar. Pensou em desespero enquanto chorava com a cabeça apoiada nas mãos. Mesmo de olhos fechados e sentada, uma tontura horrível tomou conta dela e o enjoo veio logo a seguir. Podia jurar que não havia maneira de manter aquilo dentro de si depois disso. Abriu os olhos, o seu coração acelerou mais ainda. Sentiu-a na boca, no peito, na cabeça, em todo o lado. A respiração entrou num modo bizarro de controle em que se forçou a não obedecer às suas vontades de começar a hiperventilar sem controlo. Tremia por todo o lado. Se levantasse, cairia sem nunca mais conseguir levantar. Era um homem. Alto, vestia uma camisola azul clara, calças pretas, na cintura um coldre com uma arma. Os olhos eram azuis, tinha um bigode com pelos castanhos e louros, e o seu cabelo era igual. Olhou para ele com cuidado. A qualquer momento saltaria da cadeira e correria para longe. Ao entrar, não pôde deixar de ver aquela rapariga assustada. Tinha-o na mira como um predador assustador. Os seus olhos tinham lágrimas prestes a desabar e a maquiagem manchada deixava claro que já o tinham permitido. Por 2 segundos não houve qualquer outra coisa senão silêncio. Os dois ficaram parados na mesma posição, esperando para ver o que o outro faria. Viu-o aproximar-se, fechando a porta e sentando-se na cadeira em sua frente. A primeira reação que teve foi de se afastar, chegando-se mais para trás na cadeira. Numa das suas mãos tinha uma pasta com várias folhas dentro que acabou por pousar em cima da mesa. Está calor aqui, não é? A pergunta não foi respondida, apenas conseguiu continuar a olhar para ele. Esta não tinha sido feita ao acaso, de facto estava muito calor ali dentro. Os olhos dela continuavam cortantes. Nada do que disse tinha mudado nem um bocado das suas expressões. O que mais sentia ali era medo. Acreditava que perceberia o porquê disso dali a nada. Já tinha uma noção do que se tinha passado, mas não lhe tinham dado grandes informações. Ainda assim, abriu a pasta com os documentos que tinha e fixou os olhos nela. Olá, o meu nome é Bill Fry. Logo depois de ter dito isto, puxou para a frente a sua camisola. Não percebeu o que queria com isto, deixando-a ainda mais confusa. Sentiu um bocado mais de medo e vontade de chorar com isso. Mas eventualmente olhou com atenção e conseguiu respirar fundo. Estava a puxar pela placa com o seu nome que tinha no lado esquerdo do seu peito. Disseram-te o porquê de estares aqui? Sim. Muito bem. Não vamos ser nós que vamos tratar deste acontecimento, está bem? Avisaram-nos do que aconteceu, mas vem uma equipa exterior para falar com vocês. Se tivesse cabeça para isso, ouviria aquelas palavras e ficaria, no mínimo, desconfiada. Mas simplesmente ouviu calada. Mas eu acho que podemos adiantar algumas coisas. Imagino que queiras ir para casa mais cedo, não é? Perguntou retoricamente, sem saber que tal pergunta não era tão simples quanto isso. Então vamos despachar isto o quanto antes. O teu nome é Cret Oliver, não é? Sim. Ok. Conta-me o que aconteceu hoje. Aquelas palavras, para além de terem deixado mais ansiosa, fizeram-na ter uma confusão mental profunda. Não tinha noção por onde deveria começar. Na verdade, nem tinha completa noção do que queriam que ela contasse ao certo. Tentava, vez atrás de outra, recomeçar o seu pensamento, mas parecia que não chegava ao ponto onde o que pensava fazia algum tipo de sentido. A única coisa que a sua cara conseguia mostrar era exatamente isso. Confusão e só. Esperou por ela. Já não fazia um interrogatório há algum tempo, mas já tinha anos o suficiente no ramo para saber que às vezes é necessário deixar as pessoas pensarem ao seu tempo, especialmente aquelas que estão com muita dificuldade a fazê-lo. No entanto, não havia nenhuma mudança e isso deixava um pouco inquieto. Notava claramente que esta tentava, recolhia-se na sua mente e procurava por uma maneira de começar a falar. Afinal de contas, não existia qualquer questão em relação ao facto que não havia mais ninguém que quisesse sair dali tanto quanto ela. Mas não ia, e não ia, e não ia. E isso começou a fazer com que tudo ficasse ainda mais difícil. E ela começou a chorar. Uma única lágrima começou aquilo que outras tantas seguiram. Nisto os anos de experiência pouco o ajudavam, mas queria muito fazê-lo. Sentia que tinha as palavras e os gestos certos na ponta da língua e dos dedos, mas também tinha medo de acabar por fazer pior. Sabe-se lá por onde estas coisas correriam se a situação piorasse ainda mais. O choro dela era silencioso,
daqueles que acontecem sem gritos, sem grandes movimentos ou expressões. Apenas olhos chorosos e uma dor no peito que parecia querer consumi-la viva e tirar-lhe qualquer vontade que tinha de viver. Tinha a sensação de que nunca antes tinha sentido tão mal, tão estupidamente perdido e sem saber o que fazer. Naquela altura, posso concordar com essa sensação. Após aquele momento, uma parte de si, uma mais racional, fez com que tivesse noção dos seus arredores. Ainda que fosse uma força imparável, conseguia conter-se o suficiente para conseguir dizer algo. As palavras pareciam estar presas por cabos à sua garganta, mas acabou por conseguir. Desculpe, é que eu estou muito nervosa. Estas palavras tinham um sabor estranho. Não estava acostumado a dizer as coisas assim, diretamente indicando aquilo que tanto a estava a perturbar. Mas saiu e sentiu-se menos mal por isso, ainda que não soubesse exatamente o porquê. Claro, eu também estaria. Disse num tom que a fez sentir-se ouvida porque genuinamente transmitia a compaixão que este tinha para com a situação. Bem, as coisas aqui podem demorar um pouco, ok? Ou pode ser que seja rápido, mas não acho que vai ser assim. Queres que vá buscar alguma coisa para ti? Alguma comida da máquina ali do fundo? Um copo de água, talvez? Queres um café? Eu posso ir buscar-te um também. Não, eu não bebo café. Ah, ok. A minha mais velha, ela tem mais ou menos a tua idade. Ela anda sempre a beber café. Daí eu ter achado que... Bom, não importa. Queres outra coisa então? Mais uma vez tentou reagrupar as suas forças. Tentou que algo conseguisse sair pela sua boca. Estava tudo tão nublado, sem nada visível. A ansiedade no seu peito só o fazia ainda mais pesado a cada momento que passava, e foi aí que a sua boca teve uma sensação que não tinha desde mais cedo naquele dia. Tem Coca-Cola? Não tenho a certeza, mas posso ir ver, disse já se levantando. Notou a mudança de tom, ainda que tenha sido algo subtil. Quando abriu a porta, ouviu os sons do mundo lá fora. Fonemas por atender, passos, pessoas a falar distantemente. Mas quando esta voltou a fechar-se, apenas se ouviu o mesmo silêncio de antes. Não precisava de abrir os olhos para saber que todos os pelos no seu braço estavam completamente arrepiados. Para além disso, ganhou uma nova vontade, a de saltar daquela cadeira e fugir. Era uma sensação estranha de eterno medo e preparação para o pior. Parecia que o seu corpo sabia que algo ia acontecer e já estava a treinar para o grande momento. Mas ele voltou. Nas suas mãos trazia a Coca-Cola e um outro pacote que só conseguiu ver quando pousou em cima da mesa. Um pacote de bolachas de chocolate, tão simples quanto isso. Não gostava, ou melhor, não era algo que sentisse vontade de comer agora. Mas sentiu-se bem ao ver aquilo. É todo teu. Obrigado. Voltou a sentar-se em frente a ela, mas demorou até dizer alguma coisa. No meio do caminho, observava enquanto ela abria a bebida e bebia um pouco do refrigerante. Sentir o gás descer pela sua garganta fazia sentir-se um pouco mais acordada. Um pouco mais com os pés na terra, talvez. O seu estômago não gostou muito da ideia, especialmente com toda a ansiedade e medo que já o tinha embrulhado. Mas valia a pena. Eu sei que isto não é fácil. E tenho pena que estejas aqui e não em casa a descansar. Tenho mesmo. Disse ele, sendo recebido com um aceno de cabeça que mostrava que ela compreendia e sentia que o sentimento falado era real. Não importava quase nada, não mudava nada, mas era sempre melhor que ter um coração de pedra à sua frente. Mas é melhor começarmos já isto, para poderes ir para casa e não teres que pensar mais nestas coisas. Não era muito disto, mas duvidava muito do que tinha dito. Sentia que se conhecia bem o suficiente para dizer o contrário. Diz-me o teu dia de hoje, ok? Diz o que achas mais importante e eu vou anotando aqui para depois a outra equipa não precisar de fazer as mesmas perguntas. Pode ser? Eu acordei por volta das 6 e alguma coisa. Tomei banho. Vesti-me, penteei-me, essas coisas todas. Depois fui para a escola. A minha mãe levou-me. Tive aula de filosofia primeiro. Encontrei-me com o Midas nessa aula. Houve uns problemas nessa aula. Eu fiquei muito enervado e fui buscar uma Coca-Cola. Uma máquina que há na parte de trás da escola e... Calma, vamos voltar um pouco, pode ser? Sim. O que é que aconteceu nessa aula? Parecia tão distante que era difícil de se lembrar. A sensação que a sua mente tinha era que aquela pessoa, aquela vida, já não era a sua. Há um rapaz chamado Jack Bird. Os olhos de Bill foram de encontrar Folha. Este nome estava lá.
Ele não gosta de mim, nem do Midas. E fez piadas estúpidas que me deixaram enervado. Foi só isso. Ok, continua então aquilo que estavas a dizer. Nós depois fomos almoçar ao refeitório. Hoje foram os apuramentos para os distritais. Eu e o Midas participámos. Então preferimos ir comer mais cedo para não nos sentirmos mal durante os jogos. Acho que o problema começou aí. Nós fomos buscar comida e sentámos-nos e havia uma mesa assim, em nossa frente. O Midas está onde você está e na outra mesa estavam sentados o nosso professor de Educação Física e o Jack. Aaron Phineas? Sim. Eu não sei exatamente o que era, mas eles estavam estranhos. Acho que pode ter sido a forma como olharam para o outro que me fez desconfiar. E houve um momento em que o Jack puxou algo de um dos bolsos do casaco e pôs em cima da mesa. E a mão dele estava a tapar assim. Mas o lugar onde eu estava dava para ver que era dinheiro. Muito dinheiro. E ele entregou ao professor. Ele simplesmente pegou naquilo e enfiou no seu casaco. Tenho certeza do que me estás a dizer. Estas coisas são crimes e eu não posso ficar aqui a ouvir-te sem reportar. Sim. Ok, então, e porquê é que achas que eles estavam a fazer isso? Tenho a certeza que era para ele ter um lugar nos apuramentos. Certo. O que é que aconteceu a seguir? Nós fomos trocar de roupa porque íamos ter jogos logo a seguir. As pessoas já lá estavam, tanto rapazes como raparigas, mesmo aqueles que não iam jogar. Eu não sei porquê, mas aquela merda... Sim. Toda a gente leva aquilo muito a sério. Então, quando nós lá chegámos, já lá estavam muitas pessoas. Quase não havia lugar para pousar as malas ou sentar. Os rapazes jogam sempre primeiro. Todos os anos é assim. Depois de estarmos todas vestidas, fomos sentar-nos nas bancadas, como toda a gente, e ficámos à espera que eles chegassem. São sempre duas equipas, uma contra a outra, e o Midas tinha ficado na equipa contrária à do Jack. Isso aconteceu por alguma razão? Bom, sim, não. Elas são feitas aleatoriamente. Ok, certo, entendi. O jogo começou e o Jack estava a marcar muitos pontos. A equipa dele estava toda a marcar muitos pontos. Não que isso importasse, mas era o que estava a acontecer. Mas havia uma cena diferente, ele estava muito convencido. Talvez por saber que o lugar estava garantido. E isso deixou-me muito irritado por todas as razões e mais alguma. Mas acho que ficou tão mal que irritou também o Midas. Acho eu. Desculpa, mas quem é o Midas? Ele é o meu namorado. Entrou este ano na escola. Estamos juntos desde então. Havia alguma razão em especial para isto vos estar a chatear tanto? Pensou um pouco sobre o que ia dizer. Mais uma vez estava naquela situação de não saber por onde começar. Estavam ali por conta do que tinha acontecido, e ainda que não soubesse o que raios tinha visto, sabia que havia coisas que não valia a pena estar para ali a dizer. Há muito tempo que não sentia isso, mas queria ir para casa. Simplesmente continuar com os planos que tinha feito com o Midas, uma maldita noite de cinema em casa. E só... precisava do abraço da sua mãe. Meu Deus, há quanto tempo ela não sentia isso. Foca-te, por favor. Era o que agora dizia na sua própria mente para controlar os seus próprios pensamentos. E sair dali o quanto antes. Acreditava que a maneira mais fácil de ter estas coisas que tanto queria era sair dali, tal e qual o agente Bill lhe tinha dito. Sim. O Jack nunca gostou de nós. Ninguém da nossa turma, na verdade. Nós também não gostamos dele. Um idiota completo. Um filho da puta convencido que não dá a mínima para o que as outras pessoas sentem. Os olhos dela contavam uma história muito mais longa do que aquela que a sua boca falava. Mas tinha uma destas lá em casa e não precisava de palavras para entender. Mas alguma vez tinham andado à porrada? Alguma coisa desse tipo?
nunca. Mas foi o que aconteceu hoje, não foi? Ela não sabia. Não importava o quanto revisse o momento na sua cabeça, apenas não conseguia criar um senso do que devia dizer. Mas sim, aquilo era o mais próximo que tinha. Teria de bastar. Sim. Como é que isso aconteceu? Depois de tudo, da forma como ele jogou e tratou os outros, até mesmo os da própria equipa, acho que o universo lembrou-se que existe karma. A outra equipa, do nada, a equipa do Midas, começou a marcar muito mais. Eu não sei como. Deixou um pequeno e breve sorriso surgir. Mas o Midas foi quem mais marcou e ele nunca foi um bom jogador. Não era péssimo, mas não se comparava com os da outra. Mas ele conseguiu e foi algo catártico para mim e para ele também, de certeza. A sua cara esmoreceu mais. Porque nós vimos que isso irritava o Jack. Foi então por isso que começou a luta. Acho que sim, disse ela, sentindo algo crescer dentro dela e que não sabia muito bem como controlar. Explica-me como foi. A seguir a esse jogo, todos praticamente saíram e as raparigas começaram a jogar. O Midas ficou a ver-nos e quando terminámos fomos ambos para os balneários e ouvi elas falarem do que tinha acontecido e toda a gente estava espantada com a forma como as coisas tinham acontecido no jogo, especialmente a forma como o Jack tinha mudado de postura quando começou a perder. E dava para ver isso claramente, ainda que ninguém o dissesse antes. Acho que foi um balde de água fria ver o queridinho da escola e do professor perder uma vez atrás da outra, para a equipa, ainda por cima, que até ali toda a gente achava que era muito inferior. A dor que sentiu no peito foi subindo ao pensar naquilo que teria de dizer a seguir. E nós estávamos do lado de fora, sentados no muro. Os seus olhos começaram a encher-se de lágrimas. E estávamos a falar de irmos ver filmes e estávamos a discutir sobre como íamos comprar as pipocas, porque ele disse que eu acabei com os dele. E os seus olhos deixaram cair as primeiras, depois as segundas, depois já não era possível contá-los. A dor só foi crescendo mais e mais e deixou de se importar com o que achavam dela. Simplesmente queria sofrer em paz. Não sabia exatamente o que ia acontecer depois que saísse dali, mas tinha a sensação de que não era bom. E isso deixava-a destruída por dentro e mostrava-o por fora. Bill queria abraçá-la ali, tal como faria com a sua filha se ela estivesse tão triste. Mas não foi capaz de fazê-lo. As perguntas surgiam mais uma vez na sua cabeça e eu não sabia como as parar ou responder. Tremia tanto com isso. O seu peito parecia que tinha uma montanha em cima. Estava a aumentar. O que aconteceu a seguir? Ela continuou a chorar um pouco mais, sendo incapaz de colocar palavra que fosse para fora de si. Mas precisava de conseguir fazer aquilo para sair dali. Sim, sair dali e ignorar tudo aquilo que tinha acontecido. Rezava para que fosse capaz de fazer isso. Capaz de voltar para casa e preocupar-se com a merda do teste da semana seguinte, onde podia simplesmente ficar quieto e não questionar o que seria o amanhã. O Jack apareceu do nada e puxou Midas para trás. Agarrou-o mesmo e puxou. E não sei dizer muito bem o que aconteceu a seguir. Eu sei que deve ouvir isto toda a hora, mas foi tão rápido. Só sei que virei o Jack, já estava a esmurrar o Midas e levantei-me logo a seguir e fui correr para perto deles e tentei afastá-lo. Mas ele empurrou-me. Ele voou, não foi? Ele voou? Os olhos de Bill, que ainda estavam na folha que continuava a escrever, foram ter com elas, esperando que a frase tivesse algum tipo de continuação. Estava à espera que ela explicasse o que queria dizer com aquilo. Porque a frase só podia estar incompleta depois de ter terminado daquela maneira. Não é? Mas voou como? Foi empurrado? Caiu? Ela ficou parada com a boca aberta enquanto respirava muito dificultosamente.
parecia que só agora tinha noção do que estava para ali a dizer, e não fazia sentido. Acreditava em si. O pior de tudo era mesmo isso. Não sentia que houvesse qualquer outra opção senão... E ele voou. Mas isso não fazia sentido. Não podia fazer. Certo? Eu não sei. Os seus olhos voltaram a encher-se, a fechar e a deixar cair todas aquelas lágrimas. Diz-me exatamente o que viste, sem qualquer interpretação, apenas aquilo que os teus olhos viram. O problema é esse. Foi exatamente isso que eu vi. A porta abriu-se e uma corrente de ar pôde ser sentida. Não era como se estivesse à espera de alguém específico, mas quando reparou que era uma mulher, sentiu-se surpreendida. Não usava qualquer tipo de uniforme, apenas uma roupa formal. Na ponta do nariz trazia uns óculos pequenos com armação preta. A sua cara transmitia algum tipo de urgência e sentiu-se arrepiada. Bill, a equipa chegou. Certo. Queres que os mande entrar? Ele voltou-se a olhar para eles, a tal equipa que se encontrava lá atrás. Eram 3 homens. Vestiam fatos pretos com uma camisa branca por baixo e uma gravata preta. Na parte de baixo vestiam umas calças bastante formais e uns sapatos pretos. Todos de igual. As suas alturas variavam de certa maneira, mas os cabelos e feições eram os mesmos. A única coisa que se destacava num deles era o facto de ser negro. Mas tudo o resto era uniforme. Ele puxou a prancheta, afastou as folhas que estavam mais à frente e rasgou um pedaço. Nele escreveu alguma coisa bem rápido, e quando terminou esticou a mão e entregou-a na mão de Krat. São aqueles senhores ali que vão falar contigo agora, ok? Eles não devem demorar muito porque já temos quase tudo o que é preciso, acho eu. Depois disso vais poder ir para casa. Algum de nós há de te levar lá. Sabes a tua morada? Sim. Ok, ótimo. Qualquer coisa que precises, liga para este número que está aqui no papel. É do meu gabinete aqui ao lado. Se precisares de alguma coisa, ou quiseres contar-me algo que não te lembraste agora, liga para ele. Guardou o papel no bolso e viu levantar-se e ir embora juntamente com aquela senhora. Sentiu uma ponta de medo ou desconfiança no modo como tinha deixado aquelas palavras saírem da sua boca, e isso deixava ainda mais inquieta. A vontade de simplesmente correr dali para fora e nunca mais parar era gigante, e estava a entrar num ponto onde começava a ser impossível de contradizer. Ambos foram em direção ao fim do corredor, consegui vê-los perfeitamente. Na mão esquerda levava a tal prancheta que em pouco tempo entregou nas mãos de um dos outros. Começou com uma conversa cujo conteúdo não conseguiu ouvir. Apenas conseguiu notar a cara daquele que a recebeu. Era raiva. Tinha quase certeza disso. Ou raiva ou ódio, mas muito subtil. À medida que Bill parecia estar a explicar o que tinha acontecido, o que tinha a prancheta vasculhava por tudo aquilo que tinha sido escrito. Não demorou muito para terminarem a conversa. Não havia assim tanto para transmitir, especialmente porque estava tudo escrito ali. O outro lado apenas disse algumas palavras, apertou a mão do agente e começaram a andar na sua direção. Sentiu-se como uma presa a ser encurralada neste momento. A vontade de correr foi a maior que já tinha tido até então, mas sabia que não podia e era só aguentar mais um pouco e estaria fora dali. Os 3 pareciam aproximar-se de uma formação, como um batalhão do exército. As suas caras não mudaram o que fosse na expressão. Entraram os 3 naquela sala. Antes de os ver fazê-lo, não acreditava que fosse possível caberem todos ali, mas não havia dúvida de que ali estavam à sua frente e a respirar o mesmo ar que ela. Olá, boa tarde, como está? Não estava à espera deste começo. Estou bem... É Krat Oliver, não é? Sim, sou eu. Ótimo, já soube que falou com o nosso colega e que lhe deu todas as informações que precisávamos, portanto, preciso que apenas faça uma coisinha para nós. Um alívio momentâneo surgiu nela e fez com que os seus músculos baixassem um pouco a guarda. Puxou de uma pequena mala preta e colocou em cima da mesa, com a abertura virada para si. Depois de ouvir o clique da tranca, tirou um papel lá de dentro. Quando o pousou em cima da mesa, pôde ver que não era só um, mas 5 folhas. Preciso que assine isto, disse ele enquanto pegava numa caneta preta de grife e a colocava ao lado das folhas. Ficaram em silêncio por uns 2 segundos. Nada que fosse fora do normal numa conversa normal. Mas enganam-se e acham que isto era algo perto do normal sequer. Foi naquela falta de som que ambos os lados perceberam que, para algo acontecer, teriam de falar. O que é isto? Isso é um documento para que possas ir para casa. Um procedimento que usamos em todos os casos assim. Só preciso mesmo que assine e todos nós podemos ir para casa. Mas... Porquê que eu tenho de assinar isto? Não vou poder falar do que aconteceu?
Carter, por favor, isto é apenas um procedimento, uma coisa para podermos arquivar o que aconteceu aqui e ir embora. Porquê que enviariam 3 pessoas para eu assinar um papel? O que me diz? Afinal, não aconteceu nada, pois não. Mas eu achava que... Sim, nós falámos com o agente Bill, mas não aconteceu nada demais, pois não. Se antes não conseguia acompanhar o raciocínio que ele mesmo tentava criar, agora recusava-se a isso. Tudo ali estava errado, não sabia o porquê de lhe estarem a dizer estas coisas, o porquê de estarem ali sequer. Não conseguia confiar neles e estava fechada com os 3 numa sala trancada. Eu não sei, eu disse tudo o que sabia ao agente. Nós sabemos disso, sim. Contaste a luta que houve entre os teus 2 colegas hoje, não foi? Sim, foi isso, mas eu não... Foi só isso. Vocês tiveram um desentendimento e só isso, não foi? Não foi... Foi? Foi só um desentendimento. Os seus sentimentos estavam a mudar de forma. O medo ainda estava lá, mas havia algo na constante interrupção e tentativa de a fazerem de burra que a deixava fora de si. Se antes as coisas estavam nubladas, agora tinha certeza do que tinha visto. Seja lá qual fosse a razão para tais coisas terem acontecido. Onde é que está o Midas? Midas Burns? Midas Burns? Não existe nenhum Midas Burns. Ele abre mais uma vez a mala e tira mais alguns documentos de lá de dentro. Não era suposto pessoas como tu saberem disto, mas... penso que vale a pena correr o risco contigo. Colocou os papéis à sua frente e... Mike Long? O que é isto? Conhece a pessoa nessa foto? O que é isto? Nunca existiu nenhum Midas Burns. O que existia era um sujeito chamado Mike Long. Alguma vez esteve com o pai de Mike? Sim. Ele fazia parte de uma das células mais ativas do KKK. Vieram para aqui há 1 ano, mais ou menos isso. E tinham planos de plantar explosivos em escolas onde existe uma grande quantidade de pretos, asiáticos, tudo que é minoria. Estas palavras iam de um lado ao outro dela, destruindo-a, mas nem por isso claras o suficiente para conseguir ouvir. Só havia um zumbido longo e que ocupava tudo. Os seus olhos viam a gente falar com ela, mexendo os lábios, mas não havia nada, absolutamente nada. A única coisa que realmente conseguia sentir ali era o tamanho cada vez menor daquela sala. Não havia espaço para os 3 ali. E eles eram grandes demais. E não havia ar. Não havia ar e ela não conseguia respirar e não conseguia entender nada do que estava a passar e onde é que estava o Midas. Ele tentou conseguir explicar tudo isto e porque é que esta merda está a acontecer. E quem é que é o Mike Long? Eu tenho de sair daqui. Eu tenho de sair. Foi aí que assinou.